Aleluia. Meus amados irmãos, no culto de passagem de ano, nós falamos para os irmãos de uma divisa que Deus nos deu para este ano de 2010. Tanto no aspecto individual, como também no aspecto coletivo, enquanto uma congregação. De que esse ano de 2010 seria, como já estamos debaixo desta palavra que o Espírito Santo nos deu, o ano da iniciativa. Deus tem, ao longo desses anos, nos dado orientações específicas sobre cada um dos anos. E nós temos, durante 365 dias, fora outras bênçãos extraordinárias, nós temos experimentado o cumprimento da palavra profética que Deus tem nos dado no início do ano, como no ano passado, em que o Senhor nos trouxe uma palavra de que 2009 seria, como foi, o ano de abundância de sabedoria e de uma grande e maravilhosa colheita. E eu creio que muitos de nós estávamos orando para que Deus nos desse algo neste culto de passagem de ano. E o Senhor nos deu esse entendimento de que 2010 é o ano da iniciativa. E tivemos como base para a transmissão desta revelação aos irmãos o texto de Números, capítulo 27, do versículo 1 a 7, onde narra uma história importantíssima. Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza eram filhas de Zelofeade, netas de Éfer, bisnetas de Gileade e tetranetas de Maquir, que era filho de Manassés e neto de José. Elas foram até Moisés, o sacerdote Eleazar, os líderes do povo e todo o povo, e disseram: nosso pai morreu no deserto de morte natural, sem ter filhos. Ele não participou da revolta de Coré. Então por que o nome do nosso pai deveria desaparecer? Achamos que deveríamos ganhar uma propriedade junto com os irmãos de nosso pai. Então Moisés levou o caso até o Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade estão certas. Você deve dar a elas uma propriedade junto com os tios. Glória a Deus. Nesta mensagem que os irmãos receberam por escrito, eu confesso para os irmãos que entendi, assim como nunca, que o fato de Cristo habitar em nossos corações cria uma conexão com a nossa alma e o nosso corpo, uma conexão poderosa. Espírito, alma e corpo não são compartimentos estanques que não se comunicam. A própria medicina, mais especialmente um ramo da medicina de ponta, a psiconeurologia, tem explicações científicas acerca da comunicação da alma com o corpo, na produção de hormônios e etc.
existe uma efetiva comunicação entre o espírito, a alma e o corpo. E quando Cristo habita e vivifica o espírito do homem, essa vivificação, ela atinge a alma com as suas emoções, atinge a mente, o intelecto do homem, e a pessoa passa a ter uma capacitação sobrenatural, ela passa a ser participante da natureza divina, a ter a mente de Cristo e a ter uma compreensão acerca do amor, acerca da largura, do comprimento, da altura, da profundidade. Ela passa a ter compreensões e entendimentos sobrenaturais acerca do futuro. Ela passa a ser uma pessoa além do seu tempo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos poderão ver no começo da página 4. Então essa pessoa que recebeu essa capacitação sobrenatural, como consequência de Cristo ter entrado e agora morar dentro dela, ela se torna aquilo que o mundo chama de gênio, qual seja uma pessoa com uma capacidade intelectual extraordinária, notadamente manifesta em atividades criativas. Uma pessoa além do seu tempo, uma pessoa que tem sonhos, visões e revelações do futuro. Aleluia. O apóstolo São Paulo, ele trata disto, e ele diz que Cristo em nós é um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e que não foi revelado em nenhuma das gerações. Mas agora, aprove a Deus revelar esse mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Agora esse mistério foi manifesto aos santos, aos quais Deus decidiu, Deus resolveu, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Olha, meus amados irmãos, não há limites para aqueles cujos corações são tocados. Não há limites para aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus e estão conectados em Cristo. Essas pessoas têm a capacidade, a condição de acessar compartimentos onde estão os tesouros poderosos e inexplorados da sabedoria e da ciência. Eu quero que os irmãos depois estudem esta mensagem e usufruam dos benefícios. Não basta ter a verdade, é preciso conhecer a verdade, é preciso manejar a verdade. Obviamente ter a verdade é excelente, mas nós precisamos conhecer a verdade. Bendito seja o Senhor para sempre. Então, o poder sobrenatural de Cristo habitando em nós faz com que nós comecemos a fazer coisas que nós nunca fizemos. Davi, ele disse: com o Senhor eu salto muros. Outros andavam sobre as águas. Deus não mudou, meus amados irmãos. O poder de Deus operando em nós ainda é o mesmo.
Eu disse para os irmãos há poucos dias que eu acredito que muitos de nós passaremos e a nossa sombra estará curando os doentes, porque Deus não mudou. O seu amor que operava em Pedro, opera em você. Aleluia. Glória a Deus. Agora uma coisa importante, mais do que importante, é essencial. No finalzinho, no penúltimo parágrafo da página 6, nós estamos falando que quando falamos que algo é essencial, estamos falando daquilo que é necessário, indispensável, daquilo que é mais importante em algo. E colocamos aqui para os irmãos um exemplo muito simples. Podemos falar que a farinha é essencial para se fazer um bolo. Você pode fazer um bolo sem açúcar, sem ovos, sem fermento, sem leite, mas não pode fazê-lo sem farinha. Então, falamos que a farinha é essencial. Duas coisas são essenciais para que a sua vida dê uma guinada de 180 graus neste ano de 2010 e você comece a fazer coisas que você nunca fez. Primeira, que você identifique que Cristo reside em você. Não é apenas acreditar em Jesus. Obviamente, acreditar em Jesus é muito importante, mas não é suficiente para ativar o poder da iniciativa. É preciso que por meio de um autoexame, e esse autoexame pode ser feito com o auxílio do Espírito Santo, que você constate efetivamente que Cristo reside em você. Essa constatação pode ser feita com a ajuda da memória de um momento quando aconteceu. É impossível esquecer o dia que você aceitou a Cristo. É impossível esquecer aquele momento. É impossível esquecer o dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Existem acontecimentos na vida do crente que são acontecimentos marcantes, que são acontecimentos inesquecíveis. Você precisa identificar que Cristo mora em você. É tudo muito simples. Em segundo lugar, você precisa receber a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus como regra de fé. Receber a palavra de Deus como modelo a ser seguido, como uma norma de conduta. Receber a palavra de Deus é essencial para que o mistério de Cristo, Cristo em vós, esperança da glória, para que esse mistério de Cristo seja concretizado na sua vida, e você passe a viver uma vida sobrenatural, falando sobrenaturalmente, se movendo sobrenaturalmente, fazendo coisas sobrenaturais, a fim de que você possa experimentar o poder da iniciativa. Aleluia. Era chegado o momento de entrar na terra prometida. Esta família era uma família que não tinha homens, e somente os homens, somente varões, é que teriam direito a uma possessão, a um pedaço de terra, na terra prometida. O pai falecera, elas eram solteiras, não tinham marido, não tinham filhos naquela família, porque só nasceram meninas. E elas foram até Moisés para apresentar um pedido, dizendo: não há homens em nossa família, mas pedimos o que nos pertence. Não é justo que não recebamos a parte que caberia
ao nosso pai. Moisés poderia ter respondido: olha, irmãs, eu sinto muito, a lei já está estabelecida, a lei é clara nesse sentido, não admite ampliações. Porém, Moisés, sensibilizado com o pedido daquelas 5 moças, ele foi levar aquela causa perante o Senhor, e Deus mudou a lei. E o Senhor respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade estão certas, você deve dar a elas uma propriedade junto com seus filhos. E Deus mudou a lei, e Deus deu um novo estatuto, dizendo: aqui fica então uma lei para todos. Quando um homem morrer e não tiver filhos, a herança pertencerá às filhas. Se não tiver filha, pertencerá aos irmãos. Mas se não tiver irmãos, pertencerá aos tios. E se o pai não tiver irmãos, pertencerá ao parente mais próximo dele. Nós podemos observar, meus amados irmãos, que a iniciativa daquelas 5 moças teve o poder de mudar uma lei estabelecida, rompendo com um critério limitante, com um critério que limitava o direito das pessoas. Eu convidei nesta reflexão os irmãos para entenderem, com a ajuda do Espírito Santo, como nós podemos remover as barreiras limitantes e ativar o poder da iniciativa. Atentos para o seguinte: primeiro, detrás de cada crença limitante, existem bênçãos que devem ser alcançadas e opressões espirituais que devem ser destruídas. É preciso que nós identifiquemos os não posso que existem em nossas mentes, e que nós procuremos recursos em Deus para resistir a todo sentimento limitante. Obviamente, nós estamos atentos à palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda para que nós não pensemos acerca de nós mesmos acima do que convém. Todavia, nós não podemos estar tolhidos por crenças opressivas, crenças limitantes. Como nós colocamos para os irmãos, o inimigo não pode impedir que nós entremos na terra que emana leite e mel. Nós já estamos na terra que emana leite e mel, porque nós estamos no reino de Deus. Porém, o inimigo levanta barreiras mentais e barreiras espirituais que funcionam como fatores limitantes. Essas barreiras tanto são de ordem cultural, como também de ordem espiritual. E elas devem, meus amados irmãos, devem ser destruídas. Para tanto, nós contamos com armas poderosas em Deus. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Página 12. As moças da nossa história podiam ter dito: vamos nos conformar, Deus sabe, por que não nos dão a terra? Vamos esperar e Ele vai cuidar de nós. Todavia, elas não se conformaram e buscaram e receberam o que lhes correspondia como herança, porque todo aquele que pede, recebe. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Nós podemos ainda extrair da história dessas moças
lições que podem nos ajudar a ativar o poder da iniciativa. E a primeira, na página 12, está aqui como segundo, é que as pessoas de iniciativa primeiro declaram e depois possuem. Primeiro você crê, primeiro você declara, confessa com a sua boca. E nesse sentido, Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 22, como é que funciona? Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agora nós devemos orar com o entendimento da palavra, com o conhecimento da palavra. E para isso é preciso estar encharcado com a palavra, embebido com a palavra. É preciso estar cheio da palavra. E a escritura de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, nos ajuda. Achadas tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Terceiro, as pessoas de iniciativa falam com paz. A situação daquelas 5 moças era uma situação muito difícil. Elas podiam viver em subempregos. Elas podiam ter que viver a vida inteira da caridade pública. Porém, meus amados irmãos, mesmo diante desta situação, que seria uma situação de pressão, elas conseguiram falar diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos príncipes e de toda a congregação. Elas conseguiram falar com paz. Não houve tumulto, gritarias, histerismo, descontrole emocional, neuroses, não houve protestos, não houve revolta, não houve coleta de assinatura em abaixo assinado contra Moisés ou outros líderes. Elas mantiveram a calma. As pessoas de fé reivindicam a realização de seus projetos, mas os fazem com domínio próprio. E seu falar, seu vocabulário é permeado por palavras que evidenciam o propósito de manter a paz. Paulo diz em Colossenses capítulo 4 e versículo 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Em quarto lugar, as pessoas de iniciativa, elas falam pouco. Em 2 minutos, elas conquistaram um direito novo para a mulher, o qual foi transmitido às gerações futuras e inspirou a legislação das civilizações até o dia de hoje. Meus amados irmãos, não é pelo muito falar que nós vamos conseguir. Em quinto lugar, as pessoas de iniciativa falam de forma motivadora. Embora elas tenham levado perante Moisés um pleito em que revelava a não concordância com as regras estabelecidas, elas o fizeram de tal maneira respeitosa e graciosa que gerou empatia diante de toda a congregação. E Moisés, ele se sentiu motivado a levar o caso das moças diante de Deus, pois, como está escrito em Provérbios capítulo 25, versículo 11, como maçãs de ouro e em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Uma palavra apropriada e oportuna, diz a Bíblia, assemelha-se a beijos de afetos. E é algo, meus amados irmãos, precioso, que redunda em bem-estar
para todos. Provérbios capítulo 24, versículos 26, diz: beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Em sexto lugar, as pessoas de iniciativa saem de sua zona de conforto em busca do realizar. Nós temos que destruir, meus amados irmãos, aquela mentalidade do conformismo. Vou esperar até que me chamem para um trabalho, vou esperar a minha vez sentado, estou esperando que alguém ore por mim. O Espírito Santo quer que você aprenda a movimentar-se, a não esperar passivamente que as coisas aconteçam. E é você mesmo quem deve buscar, e pedir, e bater, e tomar a iniciativa. E se alguém lhe diz não, ou se uma porta se fecha na sua cara, siga insistindo, procurando, até que receba. É preciso acabar com a mentalidade de deserto. Aleluia. Nunca é tarde para você. O Deus que nós servimos, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do espaço. Não importa que do ponto de vista humano você já tenha perdido as oportunidades. Não importa que você tenha até mesmo trilhado uma carreira, uma profissão que não é aquela que você ansiava. Deus é poderoso para recolocar você no seu plano, um plano que Ele escreveu para a sua vida. Agora você tem que tomar a iniciativa. Você tem que tomar a iniciativa. Sétimo, as pessoas de iniciativa criam o futuro antes que ele venha. É uma espécie de antecipação pela fé. As moças estavam no deserto, no pior momento, pois as terras estavam sendo repartidas e elas seriam excluídas da promessa. Aleluia. Glória a Deus. Nunca se sinta excluído da promessa. Pode ser que agora você não tenha. Pode ser que agora não esteja sob a sua administração. Mas a promessa de Deus é sua. E quando Deus encontrar você em condições espirituais, em condições emocionais de receber a promessa, Ele vai estender a sua mão, Ele vai olhar para você e vai falar: é chegado o momento. Agora o apóstolo São Paulo diz que embora nós sejamos herdeiros, ele diz: o menino é herdeiro de tudo, mas enquanto ele não crescer, os seus bens estarão sob a administração de tutores e curadores. Aceitamos a Cristo, recebemos o status de filho de Deus. Jesus diz: tudo que o Pai me deu, eu dei para vocês. A própria glória que o Pai lhe deu, Ele diz: eu dei para vocês a glória que o Pai me deu. Mas nós precisamos crescer, porque enquanto nós não crescermos, mesmo sendo herdeiro de tudo, nós não estaremos na administração da nossa herança. Então, meus amados irmãos, nós precisamos perguntar: Senhor, como é que eu posso crescer até atingir uma estatura maior? Como é que eu posso crescer, Senhor, até atingir a estatura de varão perfeito? Porque eu não quero administrar só 1% daquilo que o Senhor me deu. Eu não quero administrar só 5% daquilo que o Senhor me deu. Eu quero administrar, Senhor, 20%, 30%, 40%, 50%. Eu quero administrar a plenitude daquilo que o Senhor me deu. Mas enquanto houver estatura pequena, não entrará na administração. Nessa noite você pode falar: Senhor, eu quero que o Senhor venha me medir nesta noite. Eu estou, Senhor, há tantos anos caminhando,
nos teus caminhos, ouvindo a tua palavra, comendo a tua palavra. Eu quero saber, Senhor, como anda o meu crescimento. Em oitavo lugar, as pessoas de iniciativa trabalham em equipe. Aquelas 5 moças estavam concordes com o proposto em Isaías capítulo 41, versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Certamente, se elas lutassem entre si, disputando posições de influência e liderança na família, haveriam morrido no deserto, ou teriam sobrevivido em subempregos ou da caridade pública pelo resto de suas vidas. Porém, as filhas de Zelofiade eram moças inteligentes e estavam concordes e procuraram as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, falando o que é certo. Resultado, tiveram êxito no pleito formulado e receberam a herança como substitutas do pai e criaram um novo direito que até agora está sendo observado pelas constituições e pelos códigos das civilizações. Como Deus, meus amados irmãos, sempre faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vejam os irmãos que algum tempo depois, Números capítulo 36, versículo 10, elas foram procurar Moisés, e Moisés disse: vocês podem casar, tão somente não casem com gente fora da sua parentela. Amém? E elas foram obedientes à orientação de Moisés, porque não importa se a pessoa tem 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, o que importa é casar na vontade de Deus. Ah, mas eu só vou casar com 60 anos. Não tem problema. Desde que case na vontade de Deus, qual o problema casar com 60 ou com 70 anos? O importante é casar na vontade de Deus. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade, pois Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos dos seus tios, e elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filhos de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família do seu pai. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer, irmãos, que nós realizemos os seus planos, os seus propósitos, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vontade. Mesmo que nós, nesse caminhar, possamos passar por um deserto, Deus garante na sua palavra que Ele abrirá uma grande estrada no deserto e que Ele colocará rios na terra seca. Se você está passando por um deserto, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir os olhos espirituais. Ou, como nos diz a palavra de Deus, ungir os olhos com colírio divino para que veja. Porque nesse deserto que você está passando, se você parar de olhar para baixo e olhar à frente e ao lado, você vai encontrar essa grande estrada no deserto e um grande rio correndo nesse lugar ou nessa situação que pode ser comparada a um deserto. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas e estaremos na presença do Senhor para todo o sempre. Amém. Deus tem um novo plano para a sua vida. A sua tarefa é ativar o poder da iniciativa. Encerramos esta mensagem com a advertência de Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Pai,
segundo a orientação do Espírito Santo, entregamos esta mensagem, Senhor, para a tua igreja. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem planos para a vida de cada um dos teus filhos. Nós cremos que o Senhor tem grandes planos para esta igreja, para esta congregação. Nós queremos viabilizar esses planos, tanto no plano individual, como também, Senhor, como congregação estabelecida pelo Senhor nesta cidade e nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos, por meio da orientação do Espírito Santo, por meio da revelação da tua palavra, por meio da unção, ajuda-nos, Senhor, a resistir às limitações, Senhor, que estão em nós por causa do lugar onde nós nascemos, das palavras que nós recebemos, da cultura que nós tivemos, limitações que são impostas por parentes, limitações que são impostas, Senhor, por organizações, pelo governo. Oh, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite nós recebemos a tua palavra, Senhor, e com essa disposição, Senhor, gerada pela tua palavra, nós entraremos em luta, entraremos em guerra, entraremos em combate. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levanta, Senhor, cada irmão, levanta, Senhor, cada irmã, levanta, Senhor, cada obreiro. Ó, Senhor, levanta nesta autoridade. Oh, Senhor, levanta nesta ousadia. Oh, para que nós possamos marchar, Senhor, em resistência contra todo fator do mal, contra toda ordem do mal, contra toda malignidade. Em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos esta capacitação espiritual sobre os servos de Deus, sobre as servas de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queremos realizar a tua tarefa, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Sabemos que o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos reeducando, o Senhor está mudando o nosso comportamento, o Senhor está mudando o nosso vocabulário, o Senhor está mudando o nosso porte. Oh, aleluia. Nós recebemos com alegria, Senhor, a implantação da tua palavra em nossos corações, em nossas vidas. Nós recebemos com alegria. Para nós é aprazível, é agradável, é voluntariamente que nós nos submetemos à tua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece algo novo, comece algo novo. Oh, aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo nos dá sonhos, o Espírito Santo nos dá visões. Você pode buscar revelações de Deus. Aleluia. Você não vai dar passo em falso, não. Você não vai sair por aí experimentando, não. Você vai dar passos certos na orientação do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está em nós. Aleluia. E te exaltamos pelas muitas bênçãos recebidas, pela mensagem que ouvimos, pelo entendimento que a mesma nos trouxe. Nós te damos graças, Senhor. Te pedimos que continue com cada um de nós durante este ano inteiro, e que a tua mão esteja estendida sobre esta igreja, e que estes amados sejam alvos da tua graça e desfrutem da tua misericórdia, que sejam acompanhados por ti, e que a palavra proferida nesta noite aqui cale nos nossos corações e nos dê iniciativas novas
para podermos chegar aos nossos alvos. Pai Celestial, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações de Deus nosso Pai e a comunhão do bendito Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.